Olá, alunos do nono ano. Nós vamos começar a nossa aula de matemática na modalidade EAD, né? E a gente vai estudar o capítulo 3, que é radiciação, tá? Onde a gente vai ver a raiz enésima, potências com expoente fracionário, propriedades radicais, operações com radicais e racionalização, tá? Primeiro, radiciação. Radiciação é uma operação matemática que basicamente é o estudo da raiz, tá? Ou seja, aqui eu tenho um problema. Maria costureira precisa confeccionar uma toalha quadrada para cobrir uma superfície com 8.100 centímetros quadrados de área. Mas como saber qual a medida de cada lado dessa toalha? Para saber como Maria pode cortar o tecido corretamente, podemos usar a fórmula da área do quadrado, que é A é igual a L ao quadrado. Né? Então, dessa maneira, devemos obter um número positivo L, que elevado ao quadrado tem como resultado 8.100. Ou seja, precisamos extrair a raiz quadrada de 8.100. E a raiz quadrada de 8.100 é 90, pois 90 ao quadrado é igual a 90 vezes 90, que é igual a 8.100. Então, a gente diz que a raiz quadrada de 8.100 é 90, né? Usualmente, indicamos a raiz quadrada de um número sem escrever o 2. Hoje a gente não bota esse índice 2, né? Portanto, cada lado da toalha que Maria vai confeccionar deve ter 90 centímetros. Tá? A operação que a gente usou para utilizar essa questão a gente chama de radiciação. Tá? E quais são os elementos da radiciação? Temos o radical, que é o símbolo da raiz, temos o índice, que aqui é 2, temos o radicando, que é o número que está dentro da raiz, e temos a raiz, que é o número que encontramos. Tá? Tem outra situação. Qual a medida da aresta de um cubo cujo volume é 216? Então, agora eu tenho um cubo. E eu sei que para calcular o volume do cubo, eu tenho A igual a A ao cubo. Então, eu tenho que V é igual a A ao cubo, ou seja, 216 é igual a A ao cubo, onde V é o volume e A é a aresta do cubo. Para responder a pergunta feita por Jean, devemos obter o número A, que elevado ao cubo tem como resultado 216. Então, ou seja, a gente precisa extrair a raiz cúbica de 216. E quem é? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Né? Então, a gente lê que raiz cúbica de 216 é igual a 6. Portanto, a medida aresta do cubo é 6 centímetros. De maneira parecida o cálculo da raiz quadrada da raiz cúbica, a gente pode calcular qualquer raiz maior que 3. Por exemplo, raiz quarta, encontrar um número que eu eleve a 4 dê o número que tem dentro da raiz. A raiz quinta, eu tenho que elevar o número a 5, tem que dar o número da raiz. A raiz sexta, que eu vou multiplicar o número 6 vezes, tem que dar o número que está dentro da raiz. E a raiz sétima, tá? Que também é a mesma coisa, eu vou multiplicar 7 vezes, que tem que dar o número dentro da raiz. Então, raiz n, que é o que a gente chama de raiz enésima, né? Então, devemos considerar alguns casos para o cálculo da raiz enésima. Se n for um número par, diferente de zero, e a for um número real não negativo, temos que a raiz enésima de a é um número real b maior do que zero, tal que b elevado a n é igual a a. O que ele quer dizer? Que esse número daqui, sendo positivo, por exemplo, 169 é positivo, a gente vai encontrar um número b, que é elevado a esse n do índice, é igual ao número que estava dentro da raiz. Por exemplo, 169 é igual a 13, porque 13 ao quadrado é igual a 169. Raiz sexta de 729 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a sexta é igual a 729. Raiz quarta de 1.296 é 6, porque 6 elevado a 4 é 1.296, tá? E um outro caso, se n for um número par diferente de zero e a for um número real negativo, não se define raiz enésima no conjunto dos números reais, ou seja, não existe raiz quadrada de números negativos se esse índice for um número par. Se for um número ímpar, tem. Mas se for um número par, não tem, porque aí já é números complexos que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, ok? E se n for um número ímpar e a for um número real, temos que a raiz enésima é um número real, b tal que b elevado a n é igual a. Então, se aqui for ímpar, tranquilo. E o número for negativo, tranquilo.
tá? A exceção também é definida para radicandos negativos com índice pares, mas apenas o conjunto dos números complexos, tá? Como eu falei a vocês, que será abordado lá no terceiro ano. E a raiz quadrada, a raiz enésima de zero é zero, né? Qualquer número natural. E para casa, tem o dever da página 162 a 164. Vocês vão responder que na próxima aula eu vou corrigir e tirar as dúvidas.